E aí, povo, bom dia para todos. Meu nome é Giovanni, já estou com alguns vídeos aí no YouTube e hoje eu vou estar deixando um vídeo aí, uma palavra para você refletir, porque a palavra de Deus, ela, próprio está escrito, de Gênesis até Apocalipse, ela é toda proveitosa, se ela for ensinada, né, inspirada espiritualmente. Então hoje a mensagem que eu tenho aqui para esse vídeo é lá em 2 capítulo 2. Vou estar lendo aqui e em seguida vou estar fazendo uma explicaçãozinha. Está escrito assim em 2 Pedro capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós, ou vocês, se entender melhor, ócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissolutada dos homens abomináveis, porque este justo habitante entre eles afligia todos os dias da sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe, o Senhor livra da tentação os piedosos e reserva os justos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfemas diante do Senhor, mas este, como os animais irracionais que seguem a natureza feita, para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Amém. Está ali só até aqui mesmo. Então, meu querido, minha querida, essa aqui em 2 Pedro, Pedro está falando ali com o povo de Deus daquela época, ali, o povo judeu, também as outras pessoas que não eram judeus que se converteu. Pedro ali está falando para eles o seguinte, que iam entrar pessoas no meio deles, no meio do povo de Deus, como antigamente entrou no meio do povo judeu, no meio do povo de Deus, falsos profetas, que nem Pedro está falando, e no meio do povo de Deus naquela época que Pedro estava ensinando ali, também nos dias de hoje também, Pedro está dizendo que introduziria falsos doutores. Doutor, ou em outra palavra, professor, pessoas que têm conhecimento das coisas, entendeu? Só que porém falsos. E esses falsos doutores introduziriam no meio do povo falsas doutrinas, ou seja, falsas regras do reino de Deus, entendeu? E essas regras que eles introduziriam no meio do povo de Deus, essas regras seriam regras ali que, a partir do momento que eles introduziriam essas regras no meio do povo de Deus, aquelas regras estariam blasfemando contra a palavra do Rei de Deus, contra a palavra de justiça, o próprio Jesus.
E um pouquinho mais para baixo, ele até fala que essas palavras que eles introduziriam no meio do povo de Deus ali, estaria blasfemando o reino de Deus, e outra coisa também. E eles fazeriam do povo de Deus comércio. Seriam homens avarentos, um pouquinho a gente fala, seriam pessoas que um dia conheceu as coisas de Deus, só que ele se desviou das coisas do reino de Deus, mas continuou no meio do povo de Deus. Então é o seguinte, há muitas pessoas que estão no meio do povo de Deus, com o nome de pastor, com o nome de apóstolo, com o nome de pregador, não sei de quê, ou outra religião, estão no meio do povo de Deus, aparentemente é de Deus, fala de Deus, só conhecem pessoas que um dia conheceu a Deus de verdade, só que se desviou do evangelho do reino de Deus e começou a ensinar para o povo um outro evangelho, que é o evangelho do reino da terra. Por quê? Como diz o ditado, pagando bem, que mal tem, certo? Então, é o seguinte, eles entraram no meio do meio, se converteu, tudo, aceitou Jesus, só que eles viram que no meio do povo de Deus dá dinheiro, grana. O que acontece? Começou a fazer do povo um comércio. O que acontece? E hoje em dia, aí a pessoa vai e faz. Aí fala, está dando dinheiro? Tá bom, então vamos. Existem dois tipos de evangelho. Existe o evangelho do reino de Deus e existe o evangelho do reino do homem. Ué. O verdadeiro profeta que anuncia o evangelho do reino de Deus, ele fala de quê? Ele fala de justiça. Porque o reino de Deus, ele é justiça. Uai. Quando o homem está cheio do Espírito Santo de Deus, quando o homem está cheio do poder de Deus, ele fala do reino de Deus. Ele diz para você, e ele olha para você e diz, amigo, deixa tudo que é pecado, tudo que é errado. Para de falar mentira, para de falar dos outros, para de usar droga, para de se prostituir, para de fazer isso, para de fazer aquilo, e vai buscar Jesus, buscar Deus, todo o seu coração. O verdadeiro profeta, agora, o falso profeta, que aparentemente que pode ser verdadeiro profeta, ele não. Ele te oferece o reino da terra. Ele te cobra, Amigo, dá R$1.000. Traga R$1.000, uma oferta de R$1.000, que Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai mudar a sua vida. É assim. O falso profeta, a promessa dele é esse. Paga para ter algo aqui na terra. Jesus falou assim, eu não te ofereço o da terra, não, eu te ofereço o reino de Deus. Paga quanto? Nada, basta você obedecer. O pagamento é obediência. Ouvir a minha palavra e obedecer ao meu Pai que está no céu. Tá pronto, já era. Tá pago. Você vai ter paz, você vai ter alegria. Além de você ter paz, alegria, sabe o que você vai ter? Prosperidade aqui na terra também. Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele fala, não se preocupar com nada, o que vai comer, o que vai vestir, não. Que isso, Deus sabe, Deus vai te dar, basta você obedecer. Se você começar a buscar o reino de Deus, largar as coisas que é pecado, as coisas que é errado, viver cheio de Deus, quando você pôr a mão vai ser abençoado, o negócio montar vai dar certo. Mas o segredo é esse, é obedecer. Não é trazer oferta de 1.000, oferta de 10.000, trazer tudo que você tem, não. Pede oferta, a gente pede essas patacadas, dinheiro, ouro, a gente pede isso. É um falso profeta, que obedece a obediência. Porque o Espírito Santo que está dentro dele, usa ele e diz, povo, obedece a palavra de Deus, que você será próspero aqui, e vai entrar lá no reino de Deus. Galera, a paz do Senhor Jesus para todos, fique com Deus. Esse vídeo vai estar aí no YouTube, galera. Vamos ajudar aí, vamos dar um joinha, vamos dar um like aí, porque os meus vídeos que eu já postei, visualização pouca, like, não sei porquê, mas dá um like aí, porque nós vamos estar gravando mais vídeo do reino de Deus. Glória!